Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração, um culto onde faremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então prepara aí os seus elementos, o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Sejam todos muito bem-vindos e aproveita que o culto está apenas começando e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e um bom culto. Paz!
Amém, queridos. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor, mesmo que pela internet, através desse canal, mas é muito bom receber você, muito bom receber a sua família, uma alegria muito grande estarmos juntos, adorando ao nosso Deus e cultuando ao nosso Deus. Amém? Agora é aquele momento muito especial, onde você tira uma foto bem legal com as pessoas que estão aí com você, mas se você estiver sozinho, não tem problema. Tira uma foto bacana, pega o seu melhor ângulo e você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais, porque é o nosso Minuto Conexão. Então prepara aí o seu celular, eu vou contar até 3, e no 3 você vai tirar uma foto e vai ter 1 minuto para fazer a postagem, marcar os seus amigos, evangelizar, transmitir a alegria do Senhor através dessa foto. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta agora para esse momento tão poderoso do nosso culto, que é o momento de entrega, de devolução, de reconhecermos que tudo que somos e tudo que temos é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E hoje é o primeiro domingo do mês, eu quero ler aqueles 2 versículos poderosos para abençoar o nosso mês, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, a gente percebe aqui de forma muito clara, no verso 9, o princípio poderoso, o princípio abençoador, que vai nos fazer caminhar em vitória. O Salomão, ele diz para honrarmos ao Senhor. Quando eu honro a Deus, eu priorizo a Deus, eu entendo que Ele precisa Ele precisa ocupar o primeiro lugar da minha vida, inclusive e principalmente na área financeira. É claro que em todas as áreas, mas estamos falando para esse momento, momento de ofertório, momento de devolução, de entrega, nós precisamos honrar ao Senhor. Quando eu sou fiel, quando eu sou generoso, quando eu entendo e pratico este princípio, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, a promessa que está no verso 10, ela é cumprida na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que têm vivido essa realidade. Nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho, trazendo para os nossos dias a prosperidade, que na verdade é a ausência de necessidades, os recursos do Senhor serão realidades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Então, queridos, estamos começando o mês e nós precisamos honrar ao Senhor
com os primeiros frutos. Precisamos honrar ao Senhor com as primícias, para que o nosso mês seja um mês abençoado, para que possamos ser generosos com a obra de Deus. Então, quero orar por você, eu quero orar com você e tomar posse junto desse princípio, aplicá-lo na minha vida, a fim de que você entenda isso também, aplique na sua vida e juntos vivamos o melhor de Deus nessa terra. Pai, muito obrigado por esse tempo tão poderoso, tão precioso, de entrega, de devolução, de honra, onde nós reconhecemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos é pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia das nossas vidas. Eu quero concordar em fé com o meu irmão, com a minha irmã, que está agora conectado a este canal, que está junto comigo, cultuando ao Senhor. Pai, que os Seus recursos sejam multiplicados em nossas vidas, para que possamos ser generosos, para que possamos honrar ao Senhor, para que possamos ser fiéis e contínuos no investimento do Teu reino através da nossa igreja local. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um mês de provisão, um mês de abundância, um mês de prosperidade na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus, você pode realizar a sua contribuição agora mesmo, fazer o seu investimento agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai contribuir com generosidade, vai honrar ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos daquilo que Ele tem te dado. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora você vai pegar os seus elementos, o suco, que tem como propósito apontar para o sangue de Jesus, e o pão, que aponta para o corpo de Cristo. Nós vamos juntos, como igreja, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero antes ler essa poderosa instrução que o apóstolo Paulo nos traz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Que instrução poderosa. A preocupação do apóstolo Paulo era mostrar que esse não é o momento
de condenação. Esse não é um momento de julgamento, mas é um momento de avaliação, é um momento de uma alta reflexão. Então, você que vai olhar para dentro de si, você que vai se examinar e posteriormente comer do pão e beber do cálice, porque a Santa Ceia, ela tem como propósito renovar a nossa aliança, na verdade, a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Então, queridos, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem se esforçado para andar em novidade de vida, você é muito bem-vindo a participar desse momento. Não aceite acusações sobre a sua mente, não aceite condenações sobre a sua mente. Se for necessário, peça perdão ao Senhor, mas vamos juntos participar desse banquete espiritual. Então pegue o seu pão, pegue o seu cálice, eu quero que você faça a sua oração de forma muito pessoal, de forma onde você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai estar à mesa com Ele. Tem lugar na mesa para você, tem lugar na mesa para sua família. Pai, muito obrigado, porque esse é um momento de celebração, esse é o momento onde anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter o nosso Deus, a morte não pôde deter o nosso Rei. Hoje o Senhor vive e reina, hoje o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos ao Senhor e dizemos a Deus que queremos estar à mesa contigo, queremos participar desse banquete espiritual, Deus, porque sabemos que há poder nesse momento, há poder nessa ministração. Eu quero abençoar, apresenta o seu cálice, apresenta o seu pão, eu quero abençoar esse cálice, este pão, assim como o pão e o cálice do meu irmão. Deus, nós consagramos a Ti esses elementos que passam agora a ser elementos espirituais, que ao comermos desse pão, que ao bebermos deste cálice, que haja uma transformação no nosso interior. Eu oro, Deus, por pessoas que possam estar enfermas agora, Pai, que o Senhor ministre cura. Eu oro por pessoas que possam estar oprimidas agora, que o Senhor traga libertação, que haja um mover espiritual, porque há poder no sangue de Jesus. Nós abençoamos este pão e abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Vamos comer juntos então do pão. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor, você pode agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Hoje não há mais condenação sobre nós. Hoje não há mais dívida, porque o Senhor pagou o preço e foi um preço de sangue. Nós abençoamos este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, você e toda a sua casa. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação.
Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. A Marcha do Amor é o momento onde demonstramos o nosso amor, abençoando as famílias que estão precisando. Então, contamos com a sua doação. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Olá! Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Esdras. Temos já feito essa mensagem há alguns meses e hoje nós estamos dando continuidade à mensagem que foi iniciada na última semana, chamada Lidando com a Oposição, onde nós vamos abordar o capítulo 4 do livro. Antes de começar essa parte, eu gostaria de dar uma visão mais geral um pouco do livro. Em Esdras, a história é desenvolvida ao longo de anos, até décadas. Esses anos estão cheios da fidelidade de Deus, do fracasso de Israel e da graciosa obra do Espírito Santo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus, para o nosso proveito foi escrito, como exemplo, para que possamos aprender princípios, lições, posturas. Então, nós vamos ver lições aqui preciosas para os momentos em que nós lidamos com períodos de oposição espiritual. Nesse capítulo 4, há um momento em que os povos da região que ali habitavam, que eram sincretistas, inclusive, eles tentam fazer aliança com o povo de Deus que estava ali construindo o templo. O povo de Deus havia sido liberado, o povo de Israel, para a volta, eles estavam saindo do exílio, de acordo com a profecia de Jeremias, que eles ficariam 70 anos em cativeiro e voltariam para reconstruir a cidade. E eles estavam nessa missão, nesse objetivo, unidos nesse propósito de construção do templo. E uma das estratégias que os inimigos fazem é tentar criar aliança com eles. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos na última semana. E eu vou ler com você capítulo 4, de 1 a 3. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. Olha bem que proposta que eles fazem de ajudá-los na obra. E a resposta dos líderes é: contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, com isso, eles
fecham essa brecha que poderia ter sido aberta e trazido muitos problemas futuros. Nesse momento, na última mensagem, nós vimos a importância de termos discernimento espiritual, pedir a Deus o dom do discernimento para compreendermos a intenção das pessoas que se juntam a nós. Talvez até com uma aparente aliança de amizade, de ajuda, mas que pode trazer por trás coisas, intenções que não nos favoreçam. Amém? O segundo ponto que nós vimos foi que nós precisamos enfrentar o desânimo, o medo e as frustrações com fé. É inevitável que ao longo da vida, ao longo dos nossos projetos, nós lidemos com frustrações, com inseguranças, com medo, com ansiedades. Mas o importante é que nós não nos entreguemos a esses sentimentos que podem nos paralisar. Novamente, nós vemos no texto, no capítulo 4, 4 e 5, assim: então a gente da região começou a desanimar o povo e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, nós vemos que o objetivo deles, já que não conseguiram fazer essa aliança, eles subornam pedreiros, construtores, dentro do próprio povo que havia voltado para reconstruir. Eles se infiltram para paralisá-los, trazer confusão. E nós precisamos entender que quando o Senhor nos manda fazer algo, quando o Senhor nos comissiona, nós precisamos perseverar e entender que a oposição, ela virá. Em Efésios 6, de 10 a 12, nós lemos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam, pois a nossa luta não é contra pessoas. Nós temos que marcar isso muito na Bíblia. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos estar atentos, porque para o cristão, a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de guerra, de batalha. E a nossa veste precisa ser a armadura de Deus. Nós estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Que nos faz nascer de novo, que nos reveste de dentro para fora. Mas nós também temos que nos revestir dentro e fora da armadura de Deus, dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sentimentos, mas também pedir a Deus proteção física, proteção nos nossos órgãos, proteção nas nossas atitudes. Essa armadura de Deus, ela precisa ser conferida por nós todos os dias da nossa vida, porque o maligno não se cansa. O maligno sempre quer nos ver para baixo, desistindo, abrindo mão dos nossos sonhos, abrindo mão da vontade de Deus para a nossa vida. Mas precisamos perseverar. E um outro ponto que eu quero falar hoje
é que nós precisamos confiar no justo juízo de Deus. Se você leu o texto ainda de Esdras, capítulo 4, você vai acompanhar comigo no verso 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Eles mandaram uma carta ao rei e disseram que aquele povo que ali estava reconstruindo o templo, a cidade, eles eram revoltosos. Eles iriam se rebelar, iriam deixar de pagar os impostos. Olha que naquela época as pessoas já tinham essa ideia de valorização, é claro, do dinheiro, mesmo que não houvesse esse nome, dinheiro, mas nos tributos que eram cobrados. Tem um pesquisador que ele diz que aproximadamente, se fosse equivalente a hoje, eles pagariam de tributos anualmente entre 25 e 30 milhões de dólares. É muito dinheiro, não é? É muito valor. E os inimigos acusam. E nessa acusação, eles fazem uma pesquisa no reino e descobrem que realmente houve momentos da história de Israel que eles se levantaram. Talvez o episódio de Senaqueribe, quando o povo se coloca ali diante do Senhor e vencem a batalha. Talvez diante de outras medidas que outros reis tiveram também contra Nabucodonosor. Porém, o que assim, me chama bastante atenção é que mesmo tendo que paralisar essa obra, essa paralisação não foi final. Não foi final. Se você ler a partir do capítulo 5, e nós vamos ver mais profundamente para frente, você vai ver que a partir do governo de Ciro, eles retomam a obra. E quando Ciro permite que Dário, quando Dário permite que eles retomem a obra, ele dá a eles todos os suprimentos que eles precisariam. Eles recebem tudo que eles precisavam para a obra. Porém, entre essa oposição e o retorno da obra, foi uma paralisação de aproximadamente 16 anos. 16 anos. Apesar do livro de Esdras não ser esse capítulo 4, particularmente, cronologicamente exato, houve realmente essa paralisação. E Deus permite até que a paralisação aconteça, porque nesse momento que a gente precisa perseverar e crescer em fé. É no momento da luta, é no momento que as coisas apertam, que nós buscamos mais a Deus, que nós nos sensibilizamos mais ao Senhor. Porque quando tudo está bem, tudo está fluindo, tem gente que até esquece de Deus, acha que é pela própria força, pelo próprio mérito. Mas quando tudo está fechado e não há o que fazer, é um momento em que nós olhamos para o alto e vemos a soberania de Deus. Então é muito lindo ver, e nós vamos ver isso na próxima mensagem, quando Deus, ele usa Dário para liberar a obra. E todos os inimigos precisam se calar nesse momento. Então, ainda que essa oposição tenha sido acompanhada de mentiras, de pressões e de perseguições, no final, a obra de Deus foi bem sucedida, porque ela era de Deus e não do homem. A palavra final sempre é do Senhor. Diz a palavra de Deus, Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá?
Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos ficar firmes na fé e saber que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege. Então, se você recapitular comigo, quais foram as formas que os inimigos se juntaram para paralisar a obra? Primeiro, eles tentaram fazer uma aliança com eles. Segundo, eles usaram pessoas do próprio povo para desanimá-los. Irmãos, pessoas que estavam perto deles, que foram usados para desanimá-los. E terceiro, eles foram acusados injustamente por algo que eles não são, porque eles não eram rebeldes, eles eram fiéis, firmes no seu propósito, mas respeitosos, honrando a Deus e as autoridades. E é muito lindo, nós vamos ver posteriormente como que eles retornam para a obra, porque eles vão retornar. Porque Deus deu a eles essa autoridade. E nós vamos ver o valor da palavra profética, da palavra liberada pelos profetas, para que eles retomassem a posição e partissem para a conquista. E é isso que eu quero falar para você nessa mensagem. Você está passando por oposição? Você está lidando com situações adversas? Não se deixe levar pelo desânimo. Não se deixe levar pela tristeza e pela frustração. Não há nenhum mal em sentirmos essas emoções. Não há nenhum mal e às vezes nos sentirmos pressionados. Mas confie no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todos os seus desígnios. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não permitirá que você seja envergonhado diante dos seus inimigos ou de qualquer adversidade que você esteja enfrentando, se você permanecer fiel a Ele, em aliança, obediente e amando ao Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus diz em Mateus 6:33, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando a palavra de Deus fala todas as coisas, são todas as coisas. E eu gostaria de orar por você agora. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por essa mensagem. Eu quero glorificar ao Senhor por esse exemplo de perseverança, de fidelidade, esse exemplo de fé em meio às acusações, à oposição espiritual. Deus, obrigada por esse exemplo, porque ele me faz ver como eu preciso agir diante das minhas lutas hoje. Eu preciso confiar em Ti, entregar a Ti todas as minhas preocupações, e eu entrego tudo aos Teus pés agora. Senhor, eu oro junto com as pessoas que estão assistindo essa mensagem agora e futuramente, porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós podemos descansar totalmente na Sua provisão. E é isso que eu já agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor continuará cuidando de nós a cada dia da nossa vida. Nós Te amamos, Jesus, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada. Compartilhe essa mensagem, coloque aqui embaixo aquilo que você achou e você será muito, muito abençoado. Amém.